Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir ao vídeo que vocês tanto pediram, que no caso é Minato vs Shisui do canal Família Nissho. E bem, eu até já sei do resultado porque vocês deram spoiler, se eu não me engano quem ganhou é o Minato, então a gente vai reagir para ver como que o Minato ganha nesse vídeo. Na minha opinião, da Shisui, mas bora ver o vídeo fera do canal Família Nissho. E bem, se você for uma das pessoas que ainda não viu, assim como eu, mas enfim, já dei spoiler também, agora eu percebi. Mas enfim, deixa aqui nos comentários quem você acha que ganha antes de ver o vídeo, sem ser influenciado, Minato ou Shisui. Bem, se gosta desse tipo de vídeo, deixa um like para apoiar. Se for novo, se inscreve no canal. E sem muita enrolação, bora para esse vídeo. Dois ninjas cuja velocidade é conhecida mundialmente. Os dois são tão temidos que qualquer um que encontre com eles no campo de batalha tem permissão para fugir. Quem é o mais casca grossa? No vídeo de hoje vamos analisar e simular uma luta entre Shisui Uchiha versus Minato Namikaze. Quem realmente venceria essa batalha? Para deixar claro desde agora, vamos considerar as técnicas que o Shisui demonstrou em OVA e no anime também. E sim, nós da família Nissho sabemos que é filler, mas afinal, Shisui só apareceu em filler? E é claro que não, né? Então se formos considerar apenas o mangá, Shisui não vai ter nada além do Koto Amatsukami. Mas não se preocupem, os fillers do Shisui foram feitos trabalhados com tudo que foi mencionado sobre ele na obra original, sendo válido considerar cada jutsu dele como oficial e dentro do contexto canônico. Então sem mais enrolação, vamos começar aquele breve resumão nas habilidades deles. Galera, outra coisa também é que nem sempre uma luta precisa ser só com, como eu posso dizer, com material canônico em si. Se tem uma luta de um personagem que é filler, tipo a Guren, aquela que só aparece no anime, e você quer fazer uma batalha dela contra outro personagem canônico, você vai deixar de fazer só porque é filler? Não. Só que você tem que fazer como ele explicou aqui no começo, tem que deixar claro a situação que você está fazendo na batalha, para depois as outras pessoas que forem comentar, não ficarem enganadas achando que ele falou que os dois é canônico. Ele não falou que os dois é canônico, ele explicou a situação do Shisui. Então também nem quero ver aqui, isso e aquilo é filler. Não, ele explicou. A maior parte das coisas do Shisui, obviamente, não tem no mangá, mas tem base na obra. Então vale a pena sim considerar. Começando pelo Shisui Uchiha, conhecido mundialmente como Shisui o Teleportador. Isso porque Shisui tem grande domínio no Shunshin, a técnica de cintilação corporal, e apesar de ter aparecido apenas em filler, o anime mostrou a possível razão do apelido de Shisui no uso da técnica de cintilação corporal. Sua variação dessa técnica cria clones de rastros dos seus movimentos, e para quem não entendeu essa técnica, vamos explicar isso de forma simples e didática. Isso aqui é bem roubado. Primeiramente, essa técnica não é uma técnica de clonagem, chamado de Bushin Jutsu. Quando o jutsu é executado, Shisui se refere a ela apenas como Shunshin no jutsu. Basicamente, Shisui se move com o Shunshin e através do seu movimento cintilante, ele cria clones de seus próprios rastros. Esses clones basicamente possuem matéria física e também não possuem, mas como que eu posso exemplificar isso para você? O Shisui pode basicamente se mover entre esses clones com sua grande velocidade, mas esses clones também interagem com o ambiente, como você pode ver como tá passando na sua tela. Quando os Zambus de Konoha tentaram sentir o Shisui através desses clones, eles não conseguiram achar o verdadeiro, e quando esses Zambus foram alvejados por eles e tentaram se defender, todos eles sentiram o impacto do... Nesse exemplo aqui, ele ataca em 2 lugares ao mesmo tempo e no anterior ele atacou em 3 lugares ao mesmo tempo. Se fosse realmente calcular o nível dessa velocidade aqui, acho que esse seria um dos maiores feitos de velocidade de todo o universo Naruto. O negócio aqui realmente é roubado do Shisui. Os golpes de Shisui, mostrando que ele pode não só se mover entre os clones, como também materializá-los em... E outra, quando ele é atacado, ele meio que não recebe dano, porque ele mesmo fala que tudo tem massa, mas os clones dele também, teoricamente, não tem. Então é como se ele tivesse uma super velocidade e, ao mesmo tempo, uma super intangibilidade. O negócio é quebrado, tá? Em seus ataques, forçando com que o inimigo tenha que se defender em mais de um ponto simultaneamente. Shisui, através do seu Shunshin no jutsu, criando uma imagem ilusória perfeita, ele confunde não só os olhos como o sensorial também. Shisui é mestre em Shuriken Jutsu e domina as técnicas da liberação de fogo do clã Uchiha, e com o Sharingan tem a habilidade de decifrar jutsus, copiar e antecipar movimentos com base em análises corporais e de chakra dos oponentes, e tudo isso graças à habilidade cinética do Sharingan. Shisui com seu Sharingan consegue ver movimentos como se estivesse em câmera lenta. Shisui também mostrou conseguir aplicar genjutsu a longa distância e sem precisar de contato visual, como mostrado no flashback do encontro entre Shisui e o pelotão de Ao da névoa. Todos eles foram obrigados a recuar depois que Shisui derrubou 2 ninjas de Kirigakuri com genjutsu. E sim, ele fez isso estando dezenas de metros de distância dos seus inimigos, então dá pra ter uma ideia de como realmente ele estava distante, já que o Ao foi forçado a usar o Byakugan pra... É por isso que os caras tinham a ordem também de recuar se visse Shisui, né? Tanto que o Aoi aqui,
Paô. Eu sempre esqueço o nome desse cara aqui, mas enfim, ele recuou com o time dele, que ele sabia que não dava pra ele. Para poder localizar o Shisui, e mesmo à distância, Acho que é podendo Aô ser mesmo, notado né? apenas pelo Byakugan, o Shisui conseguiu aplicar um Genjutsu. Shisui também possui o Mangekyo Sharingan, sendo o dono do Genjutsu mais poderoso e mais conhecido da obra, o Koto Amatsu Kami. Sério, todo mundo ninja conhecia o Koto Amatsu Kami, Genjutsu esse que não precisa de contato visual. Mas isso foi após a morte do Shisui. Na época que ele era vivo, quase ninguém conhecia o Koto Amatsu Kami, porque é falado na nova do Itachi que nem o próprio Itachi sabia dessa técnica. Ele só soube quando os dois foram fazer uma missão e o Shisui foi obrigado a usar o Koto Amatsu Kami na frente do Itachi. E eles eram melhores amigos bem, eles basicamente confessavam tudo um ao outro. E ainda assim ele não tinha falado do Genjutsu pra ele. Então só ficou famoso depois da morte dele. Na época que ele era vivo, o que era famoso a respeito dele era só o Shunshin dele, a velocidade dele. O Genjutsu ainda não era realmente tão falado assim. Bastando apenas o usuário estar vendo o alvo, e ainda permite o usuário implantar pensamentos e controlar o alvo sem que ele perceba, fazendo o alvo acreditar que seus pensamentos e decisões são tomadas por vontade própria. Esse Genjutsu é tão poderoso e exige tanto do Mangekyo, que quando usado por terceiros uma só vez, só pode ser usado novamente há mais de 10 anos, a menos que essa pessoa tenha as células de Hashirama, conseguindo encurtar esse tempo para... Engraçado que a célula do Hashirama serve pra tudo. Se aparecer um poder aleatório novo hoje por outro, a célula do Hashirama vai conseguir ampliar de alguma forma. Isso daqui é muito quebrado também. Um dia, graças ao poder regenerativo dessas células. Danzo conseguiu usar esse Genjutsu uma vez por dia, mas é dito na obra que ele poderia usar até mesmo 2 vezes. Shisui, sendo o dono original, certamente também conseguiu usar mais de uma vez por dia. E Faz na sentido. obra é dito que o poder verdadeiro do poder do Dojutsu é revelado quando o dono original possui ambos os olhos, ou seja, o uso do Shisui é sem dúvidas mais eficiente do que quando usado por Danzo. Assim como Faz o sentido. Obito, o Shisui tem o mesmo jutsu em ambos os seus Mangekyo, tendo assim pelo menos 2 usos do Koto Amatsu Kami por dia. Agora vamos às habilidades do Minato Namikaze. Conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha, Minato, assim como Shisui, possui um Shunshin muito veloz, que o permite percorrer dezenas de metros em uma fração de segundos, sendo reconhecido até mesmo pela Nohara Rin e pelo Tobirama como sendo mais rápido até mesmo que ele. Minato também possui uma velocidade de reação extraordinária, conseguindo ver a velocidade máxima do Yondaime e preparar um contragolpe contra ele. A velocidade corporal do Minato também foi demonstrada contra o Obito Uchiha, onde depois do seu teleporte, ele ainda conseguiu girar o seu corpo e aplicar o Rasengan, enquanto na sua percepção o Obito estava praticamente parado, como você pode ver nessa cena. Eu já falei em outros vídeos, mas isso aqui basicamente não é feito de velocidade, tá? Isso aqui é só realmente na animação. A animação até, na verdade, trocou a ordem, porque no mangá, como eu já falei em outros vídeos, primeiro o Minato pega kunai, depois ele acerta o Rasengan. Aqui é o contrário, no caso, né? Ele, no caso, acerta o Obito, enfim, depois que ele vai pegar, no caso, a kunai. Então é só realmente o anime meio que dando aquela enfeitada pra ficar algo estético na hora de você assistir. Mas não tem isso de, pela perspectiva dele, tava em câmera lenta. Não, tem isso. Ele só apareceu e deu ataque normalmente. Obito só conseguiu notar depois de ser atingido, e olha que ele estava com Sharingan em uso e upado pelas células de Hashirama, que aumenta o poder do usuário. Minato também tem a técnica dos clones das sombras, conseguindo clonar a si mesmo e suas ferramentas ninjas, e ele Que ele quase não usa em combate. Inclusive, essa cena que tá passando na tela é filler, não existe no mangá, tá? Canonicamente, o Minato só usa clones na guerra, e é porque, de fato, ele foi obrigado a fazer clones porque ele não podia sair de onde ele estava, porque ele estava segurando a barreira junto com os outros 3 Hokages. Mas fazer clones não faz parte do estilo de luta do Minato. Ele não só dominou como aperfeiçoou o Hiraishin, que o permite se teleportar para qualquer lugar que tiver sua marcação especial, além das variações No Hiraishin, realmente, o Minato é fera, tá? Ele consegue usar o Hiraishin de formas inacreditáveis. Então aqui ele realmente domina completamente. como Hiraishin Dorai, que direciona qualquer ataque para outro local marcado, ou seu poderoso Rasen Senkou Chorimbo Kusanshiki, que o permite se mover na velocidade da luz. Com esse jutsu, Minato Não se move na velocidade da luz. Na ação tirou isso não sei de onde, cara. Mas enfim, ele não se move na velocidade da luz. Não tem confirmação em databook, não fala isso no anime, não existe a técnica sendo usada no mangá. A técnica é falada no mangá 2 vezes, se não me engano, pelo Minato, mas ele não chegou a usar, tá? Então realmente não tem essa história que é na velocidade da luz. O que dá a entender é que ele joga as kunais em volta do inimigo e vai se teletransportando entre um e outro, porque ele vai usar o Hiraishin, entendeu? Então, isso é o que dá a entender, mas falar, confirmar, cravar que tem velocidade da luz, não tem. Na ação tirou isso, não sei de onde, realmente.
Dentro do espaço demarcado por sua fórmula Hiraishin, o Minato se move tão rápido que seus movimentos parecem raios, dessa mesma forma que está passando na sua tela. Todo raio e feixe que está passando na sua tela é o Minato passando e golpeando o adversário. Mais uma vez, só existe no anime. E outra, nem faz sentido ser velocidade da luz se ali são apenas raios. Se fosse feixe de luz, até faria algum sentido ser velocidade da luz. Mas raio, eletricidade não tem velocidade da luz. Então realmente não tem lógica esse negócio de falar que nesse ataque ele atinge velocidade da luz. Então não faz sentido. E enquanto ele se move em alta velocidade, o adversário parece estar em câmera lenta na percepção. Também não tem nenhuma confirmação que fale que pela perspectiva dele, nesse ataque ele enxerga o cara em câmera lenta. Também como eu posso dizer, é o Nação que tá falando isso aí, mas enfim, no mangá e no anime não fala isso daí, não. Do Minato. Minato também possui selamentos de alto nível, tendo aprendido com a Kushina. Minato consegue usar selamentos tanto dos mais básicos usados em suas fórmulas, como também dos mais complexos, podendo restringir seus alvos e até invocar o ceifeiro, que sela a alma do alvo em troca da vida do usuário. Seu ataque mais poderoso é o Rasengan, um jutsu de rotação de chakra que danifica não só externamente como internamente também. Ryobito Uchiha que o diga, né, já que mesmo com as células do Hashirama ele foi gravemente ferido. O Minato vai ainda mais além, criando dois vórtices. Na real, isso nem faz tanto sentido, porque tipo, o braço de Amoeba dele foi afetado, sendo que o braço de Amoeba não foi o foco do ataque. O foco do ataque foi nas costas. E aí o braço que foi afetado, isso não faz sentido, né? Kishimoto e suas... de chakra, onde ele aumenta ainda mais a potência dessa técnica. Minato também é um ninja do tipo sensorial, já que com um toque no chão, ele consegue saber quantos inimigos tem no ambiente, se são clones ou não. Minato... Não, ele não sabe se são clones ou não, ele falou que tinha 20 inimigos, a quantidade ele acertou, mas aqui ó, a legenda. Mas enfim, vocês estão vendo a legenda aqui ó, mesmo sendo provavelmente apenas Kagebujin, ou seja, provavelmente é uma teoria que ele está fazendo, ele está supondo que são no caso clones das sombras. Se ele conseguisse de fato sentir o chakra já nessa fase da história, ele ia sentir que são 20 pessoas, no caso 20 alvos, e são 20 alvos com o mesmo chakra, ou seja, são clones. Mas como ele não conseguia sentir o chakra ainda nessa fase aqui, a própria imagem já mostra que ele está só supondo, então, enfim, não tem como ele realmente ser sensorial do tipo que já sentia chakra nessa época por causa disso daqui. Ele está supondo apenas que são 20 clones. Se ele fosse realmente sensorial, ele falaria que no caso são 20 clones de fato, ou pelo menos que são o mesmo chakra. Exemplo disso é a Kari lá no arco do Itachi versus Sasuke, que quando eles estavam chegando perto do esconderijo, o Naruto e o time de Konoha estavam procurando ele. O Naruto fez clones, espalhou vários clones por toda a região. E a Kari comenta que no caso tinha um chakra que estava espalhado por toda a região. Quando no caso o Sasuke vê o Naruto e desfaz o clone, ele fala que no caso aquele, enfim, que era o Naruto que estava ali. E aí ela fala que é o chakra daquele cara ali, que enfim, estava espalhado por toda a parte, porque no caso ele tinha feito clones. Então ela reconhece que era o mesmo chakra. O Minato não consegue fazer isso, ele só supôs. Ainda vai mais além, conseguindo discernir o chakra do Naruto misturado com o do Kurama na guerra. E tudo isso quando todos... Na minha opinião, eu acho que o Minato aprendeu a ser sensorial depois que ele virou Jinchuriki, no caso com a própria Kurama. O Naruto também não era sensorial antes de ter a Kurama, e depois de ter a Kurama também virou um tipo de sensorial. Eu acho que ele aprendeu com a Biju. Por isso que, na minha opinião, vivo ele não tinha o sensoriamento realmente por sentir energia de chakra, assinatura de chakra, só realmente por o toque no chão e sentir a quantidade dos inimigos. E após ser do Tensei, após ser Jinchuriki, ele adquiriu essa nova habilidade. Mas ok, bora lá. Ali só conseguiram sentir o poderoso chakra do Kurama. Minato também possui tanto invocações de sapos quanto o modo sábio em seu arsenal. Agora bora pra simulação e em seguida aquela análise. Em meio a um dos campos de treinamento de Konoha, uma área aberta cercada por uma floresta seria o palco dessa luta. Shisui e Minato estariam frente a frente, ambos possuem fama mundial e suas habilidades são conhecidas até mesmo por ninjas de outras nações. Então tanto Minato conhece as habilidades de Shisui, como Shisui conhece as habilidades do Minato, sendo ele... Aqui eu já discordo um pouco, porque foi como eu falei. Nem o Itachi, que era o melhor amigo de Shisui, sabia do Kotomatsu Kami. Então, o Minato saber que tem o Kotomatsu Kami, eu acho que não faz tanto sentido. Porque, enfim, na Light Novel a gente fala que nem o Itachi sabia. Saber que ele era bom em Genjutsu, aí ok, porque isso já era meio que um consenso. Além de ser o Tira, ele realmente já tinha mostrado alguns Genjutsu poderosos, sem ser o Kotomatsu Kami, tá? Mas saber do Kotomatsu Kami em si, eu já não acho que o Minato sabia. Porque não é isso que a Light Novel dá a entender. Mas bora prosseguir aqui. Esses gênios em batalha tomariam cuidado contra as habilidades um do outro. Shisui ativa seu Sharingan e observa Minato atentamente, enquanto Minato marcava vários locais com suas kunais em um único movimento do seu braço. Nesse mesmo movimento, algumas kunais seguiam na direção do Shisui. Shisui desaparecia como um vulto usando a técnica de deslocamento corporal instantâneo,
ressurgindo mais ao lado na nova posição. Nisso, Shisui dispara. Tem outro fator também, na época que o Minato era vivo, o Shisui ainda era só uma criança, tipo, bem novinho. Eu não sei se ele já tinha despertado o Mangekyou. O Sharingan talvez, o base, mas o Mangekyou eu não sei se ele já tinha despertado, eu acho que não, hein. Porque realmente, se ele não tivesse despertado o Mangekyou Sharingan, não tinha realmente como o Minato saber do Kotomatsu Kami. A técnica padrão dos Uchihas, a grande bola de fogo. Minato não teria dificuldade e esquiva com tranquilidade usando sua velocidade corporal. O Shunshin de Minato, assim como o de Shisui, é tão veloz que pode ser confundido com um teleporte por muitos. Minato aparecia atrás de Shisui com a kunai em sua mão direita. O ataque contra Shisui acontecia, mas fazendo jus à sua fama de teleportador. Shisui novamente usava o Shunshin, avançando alguns metros e evitando o ataque em suas costas. O contra-ataque de Shisui era efetuado sacando sua espada das suas costas. Nisso, Shisui se preparava para o seu contra-ataque, partindo em velocidade na direção do Minato. A trocação de golpes entre espada e kunai acontecia. Shisui com seu Sharingan evitava a todo momento ser tocado por Minato, usando a habilidade de antecipação do Dojutsu. Dois exímios lutadores no combate corpo a corpo sequer encostariam um no outro. Shisui tem o Sharingan para lidar contra a velocidade de Minato, e Minato tem uma grande reação e maior velocidade corporal que o permitia evitar as investidas de Shisui. Maior velocidade corporal já não faz sentido, porque o Shisui que era famoso por dar Shunshin, ou seja, só velocidade, já não concordo aqui também, que o Minato fisicamente seja mais rápido do que o Shisui. Pelo que foi mostrado, não. Que eu falei, se for calcular no caso aquele feito dele lá contra a Anbu, onde ele ataca em 3 pontos, ou enfim, mais de um ponto de uma só vez, só usando velocidade, a velocidade dele seria absurda, realmente astronômica. Então, não concordo que o Minato seja mais rápido, não. Não levando a lugar nenhum, ambos recuavam. Shisui lançaria o Genjutsu do Sharingan. Seus olhos se abriam além do comum, mas Minato conhece bem o Sharingan, sendo não apenas sensei de um Uchiha, como cresceu sendo companheiro do time de um Uchiha. Genjutsu do... Cara, isso aí não faz nenhum sentido, tá? Não faz nenhum sentido. Eu sou do time de um Uchiha, então vou saber tudo sobre o Sharingan? Não faz sentido. Não foi mostrado o Minato nem treinando com aqueles caras lá, com aquele Uchiha do time dele. E ser, no caso, também professor de não garante muita coisa. O próprio Kakashi no caso, tinha Sharingan, conseguiu cair, no caso, em Genjutsu do Itachi. E ele tinha Sharingan, sabe como funciona. Então, isso de ter experiência com o olho e tudo mais, não faz sentido, tá? Deixa eu ver se tem outro exemplo de personagem que tem, no caso, Sharingan e tudo mais. Eu não tô lembrando agora de cabeça, mas esse argumento de conhecer o Sharingan, não acho que faz muito sentido, né? O Sharingan base jamais poderiam surpreendê-lo, que além de conhecer o funcionamento, também é do tipo sensor, podendo sentir o momento que seria utilizado, tanto pelo chakra quanto pelas expressões físicas. Isso aqui eu já falei, não faz sentido, cara. Prever Genjutsu por expressão facial não faz sentido, até porque se você tá olhando, no caso, para os olhos da pessoa, para a cara da pessoa, a ponto de ver as expressões faciais, você já tá olhando para os olhos da pessoa. Então, para você ter caído no Genjutsu, você talvez nem percebeu que caiu, entendeu? Como o próprio Tati já mostrou algumas vezes, então não faz muito sentido isso aqui não, cara. Como você pode ver na sua tela. E vale lembrar que essas expressões sempre são feitas quando um Genjutsu assim é lançado. Não é. O próprio Itachi já mostrou que consegue, no caso, usar Genjutsu sem fazer nenhuma expressão facial. Ele faz isso contra o Deidara, faz isso contra o Orochimaru, tanto que os caras nem percebem, no caso, quando caem no Genjutsu. Detalhe que, você acha que o Itachi aprendeu esse tipo de coisa com quem? Quem que ensinou isso pra ele? Shisui. Eles treinavam juntos. O Shisui foi o verdadeiro mentor do Itachi. Não faz sentido realmente achar que o Shisui vai ter que ficar esbugalhando os olhos pra lançar Genjutsu. Tipo, não tem lógica isso aí, não tem base não, cara. Lembrando também que os efeitos do Genjutsu do Sharingan base não são instantâneos. Yamato já evitou o Genjutsu do Sharingan do Kakashi. Primeiro, essa cena é filler, né? Não existe no mangá. Segundo, o que? Mesmo que a gente não vai desconsiderar que é filler, ainda é o Kakashi. O cara literalmente usa uma venda em cima do olho. E esse sim é conhecido, no caso, por ser Kakashi do Sharingan. Kakashi, o ninja que copiou meu jutsu. Então, todo mundo sabe que ele realmente é um Sharingan, enfim. Se ele tá com o olho tampado e ele vai, enfim, tirar a venda do olho, o que será que ele vai fazer? Aí fica meio óbvio, fica meio manjado. E até ele fazer isso daqui, dá tempo pro cara, no caso, fazer vários truques, sair da frente dele, usar um contra-ataque, fazer várias coisas. O Uchiha não. O Uchiha geralmente já começa a luta com o Sharingan ativo, não tem venda tampando. Ele pode usar o Genjutsu a hora que ele quiser. No momento que você for olhar, no caso, nos olhos do Uchiha, no rosto dele, pra ver as expressões que é falado ali, ele vai tomar um Genjutsu na cara. Não tem muito sentido isso daqui não. Kakashi protegendo os olhos antes que fosse pego. Algo que todos já viram nessa cena icônica, já que o Tobirama fez a mesma coisa contra o Izuna. A obra mostrou... Isso aqui também já expliquei, não lembro mais em qual vídeo, mas enfim, isso aqui no caso é o Tobirama caindo em Genjutsu.
E segundo o Nações, ele quer dizer que o Tobirama, no caso, viu as expressões faciais do Izuna, antecipou que ia ter Genjutsu e a saída que ele achou foi fechar os olhos. Cara, isso aqui não faz nenhum sentido. Vai me desculpar, Nação, mas isso aqui não faz nenhum sentido. O Tobirama fechou os olhos justamente porque ele já tinha caído no Genjutsu. Ele já estava sob efeito do Genjutsu, ficou desorientado. Tanto que o Izuna, no caso, dá um ataque depois nele, porque ele tinha baixado a guarda, meio que isso daqui. Mas não faz sentido querer falar que isso daqui, no caso, o cara tá, como eu posso dizer, evitando Genjutsu. Quer dizer que a saída para evitar Genjutsu é fechar os olhos a menos de 30 centímetros do inimigo. Isso não faz sentido, cara. Não faz sentido, tá? Então, tá forçando um pouco, tá? Expressão facial, usar no caso o feito do Tobirama que ele cai em Genjutsu pra falar que ele saiu do Genjutsu, não faz nenhum sentido, tá? Mostrou em diversos momentos que contra inimigos velozes é Foi fechar os olhos na frente do inimigo, o que aconteceu? Levou porrada. ineficiente a tentativa de Genjutsu de forma desleixada, sendo necessário esperar. E essa cena do Sasuke, ele realmente arregala os olhos, mas se a gente for olhar no mangá, não tem toda essa expressão facial que ele faz aí não, tá? É uma coisa mais sucinta, mais simples. Porque eu acho que a teoria toda deve se basear nessa cena aqui do anime do Sasuke, ele arregala os olhos e tudo mais. Mas no geral, eles não andam fazendo isso daqui não. O próprio Sasuke, se eu não me engano, só faz isso nessa cena aqui. De resto, eu vou até colocar outras cenas aqui onde ele usa Genjutsu e não faz todos esses bugalhados de olhos. E também vou colocar a cena no mangá, onde ele não faz todo esse arregalo aqui não, tá? Então esse negócio de, vou antecipar Genjutsu pela expressão facial. Não cola, cara, não cola. Para o momento mais oportuno, e nisso Minato evitaria o Genjutsu facilmente usando seu deslocamento instantâneo. Shisui de seu lado usava a variação do Shunshin no Jutsu, criando ilusões de seus movimentos corporais. Minato é do tipo sensor e não surpreenderia com aquilo. Isso não faz nenhum sentido, porque ele mesmo mostrou que no caso o ninja sensorial consegue sentir chakra, aquele lá da Ambu não conseguia diferenciar quem era, no caso, o verdadeiro, entre os rastros de velocidade do Shisui. Então, o Minato, que é inferior nessa época aqui, no caso, em sensoriamento, não ia conseguir, no caso, também saber, ou enfim, reagir aos clones de velocidade, porque ele, no caso, consegue sentir a presença dos caras por toque, mas ele não ia saber quem é o verdadeiro, sendo que nem o cara lá da Ambu, que é sensorial realmente por chakra, conseguiu saber. De repente, Minato sumia do local antes de ser alvejado. Minato, em seu novo local, aplicava a técnica dos clones das sombras, criando o clone real de si mesmo. Em seguida, ambos se deslocavam instantaneamente, nem mesmo o Sharingan de Shisui poderia diferenciar o verdadeiro do clone. Esse aqui também já é manjado, a gente já sabe que o Sharingan não consegue realmente diferenciar clone, porque divide o chakra igual, é uma cópia perfeita, então não tem realmente como saber quem é o verdadeiro e quem é, no caso, o clone. Foi demonstrado na obra, nem mesmo o Itachi ou Sasuke foi capaz. Mas em Naruto clássico, Sasuke menciona saber quem é o verdadeiro Naruto. Convenhamos que o Sasuke blefou, né? O Sasuke só... Não é blefou, essa cena não existe, tá? Essa cena aqui não existe no mangá. Foi o anime que colocou o Sasuke falando que, devido ao Sharingan, sabia a todo momento qual era o Naruto verdadeiro. Mas no mangá essa cena não existe, tá? Então, relaxa que não tem furo de roteiro nessa parte aqui. Pelo menos não no mangá, no canônico, que é só realmente o anime fazendo umas cacas aqui. Sabia qual que era o verdadeiro, porque o Naruto continuou no mesmo lugar. Naruto, durante a criação de seus clones, ele não se move do lugar, então Sasuke precisou apenas memorizar e acompanhar o verdadeiro. Mas nem mesmo o Byakugan do Neji ou da Kaguya foram capazes de diferenciar, então não, o Sharingan não diferencia o original. E o único que mostrou essa capacidade na obra mais de uma vez foi o Madara Uchiha. Minato demonstrou a capacidade de detectar Não, ali no caso, contra o Naruto, ele perguntou, no caso, se era outro clone das sombras. E é falado na obra que, no caso, o Madara conseguia diferenciar os clones de madeira do Hashirama, tá? Mas é clone de madeira, é diferente de clone das sombras. Até o funcionamento é diferente. O clone de madeira tem umas habilidades a mais que os clones das sombras não mostraram. Eles são ditos no Databook como os mais resistentes. A fonte que eles são feitos também é diferente, se não me engano, é das células do próprio usuário, misturado obviamente ao chakra. E também o Hashirama em si mostrou uma habilidade que os clones das sombras não têm, que é, no caso, compartilhar informação em tempo real. O clone das sombras só passa a informação depois que ele é desfeito. O chakra volta para a pessoa, o resto do chakra volta para a pessoa, e a informação volta junto. Já no caso do clone da sombra, já no caso do clone de madeira, pelo menos com o Hashirama foi mostrado que ele consegue compartilhar informações entre ele e seus clones sem se desfazer. Simplesmente, o que um escuta aqui, o outro pode saber em outro lugar no campo de batalha. Isso é mostrado na Quarta Grande Guerra Ninja. Então são coisas diferentes aí. Só se possui inimigos no campo ou se são clones ou não. Usando essa mesma tática, o Minato dessa vez aparecia nas costas de Shisui novamente. O tempo de reação dessa vez foi ainda menor e não restava alternativa. Shisui emergiu seu Susanoo, protegendo seu corpo de ser tocado por Minato. O surgimento repentino do humanoide empurrava Minato para trás, que em resposta lançava uma kunai em direção ao Shisui. Claro que sua kunai era bloqueada pelo Susanoo. Não tem nada que o Minato possa fazer contra o Susanoo para destruir. O máximo que ele pode fazer
fazer ficar enrolando pro Shisui se desgastar e perder o poder do Susanoo, perder chakra e não conseguir mais usar o Susanoo. Mas passar pela defesa do Susanoo não tem nada que nada pra se fazer. Sem o mínimo de esforço do Uchiha, Shisui desferia os ataques através do Susanoo, mas Minato evitava cada um deles usando o Hiraishin. No momento que Shisui tirou sua concentração sobre o jutsu do clones de rastros, eles seriam desfeitos. Tudo isso acontecia porque ele já não usava mais o Shunshin no jutsu, e sim o seu Susanoo para se defender. Shisui desferia os ataques através do Susanoo, mas Minato evitava cada um deles usando o Hiraishin. Minato esquiva dos ataques continuamente, mas agora o adversário ativou o padrão do Mangekyo Sharingan. Minato sabia que o Kotoamatsu Kami seria fatal, e em meio aos contínuos teleportes que ele usava, Minato era brilhante. Nisso, Minato aproveitava para usar mais uma vez a técnica perfeita contra usuários de Sharingan, e em um local onde Shisui não podia ver. Logo, Minato ressurgia em frente a Shisui. Ataques usando o Susanoo nunca acertariam Minato, que possui tamanha reação e domínio do Hiraishin. Dito pelo próprio Tobirama, será ainda maior que o dele próprio. Tobirama fala que não pode usar o Hiraishin como o Minato, que usa de forma contínua, e em contrapartida, o uso do Susanoo desgasta Shisui rapidamente, e isso porque ele não possui o Mangekyo Sharingan eterno. Shisui era obrigado mais cedo ou mais tarde a desativar o seu Susanoo para poupar chakra, já que os ataques do Susanoo não são tão rápidos o suficiente para acertar o Minato. Após algum tempo com suas tentativas falhas, o Susanoo era desativado. Minato então avança em velocidade, e a kunai em sua mão direita estava pronta para finalizar Shisui. Com um pico de velocidade, Minato chegava até Shisui, que aproveitava um movimento rente a Minato, conseguindo ver o Yondaime, e nisso ele empregava o Kotoamatsu Kami nos dois Minatos em campo. Minato parava a poucos metros de Shisui. Mesmo que ele tentasse evitar o contato visual, de nada adiantaria, já que o Kotoamatsu Kami não precisa de contato visual com o isso também, né? Basta apenas o usuário, no caso Shisui, estar vendo o alvo. E claro, uma vez sendo pego pelo Kotoamatsu Kami, Minato seria derrotado. A luta parecia encerrada, mas de repente Minato aparece com o Hiraishin nas costas de Shisui, aplicando um poderoso Rasengan nas suas costas, revelando que aquele a quem o Kotoamatsu Kami foi usado era apenas um clone das sombras, assim não surtindo efeito nenhum. No mangá, nesse trecho que você pode ver na tela, Itachi afirma que genjutsus visuais não surtem efeito em clones das sombras. Agora vamos para a análise. Um fator determinante para o resultado de uma batalha ninja é se o ninja conhece as habilidades do adversário, para assim poder usar estratégias eficientes contra ele. Muitos alegam que o Minato é presa fácil para Uchiha, porque ele lutou contra o Obito olhando nos olhos, e mesmo pensando se tratar de Madara Uchiha. A verdade é que falam isso porque alguns canais aqui no YouTube usam isso de argumento para falar que o Obito não venceu porque não quis, que ele foi nerfado e que era só aplicar um genjutsu e pronto. Mas fala a verdade, que argumentozinho fraco, hein? Primeiramente, nessa cena aqui o Obito... Cara, na verdade não. O Obito tinha genjutsu para controlar um Jinchuriki perfeito. Jinchuriki perfeito, que era de nível Kage, tá? E ele não tinha nenhum genjutsu especial. Aí realmente quer dizer que se ele usasse genjutsu no Minato ele não ia vencer? Sendo que o Minato não tem realmente nenhum feito significativo, quebrando, resistindo, saindo de genjutsu? Não faz sentido realmente achar que se o Obito tivesse usado o genjutsu pra, enfim, acabar com a luta, ele não teria vencido. O próprio Obito, no caso, conseguia controlar a Kurama completa com facilidade pra ficar destruindo a vida enquanto ele tava lutando. Ele não podia lançar mais um genjutsu no Minato pra acabar com a luta? Tá de sacanagem, né? Aí não dá. Estava intangível. Minato já tinha conhecimento que o mascarado precisava se materializar para poder fazer algum ataque. Isso aí é um fato. E família, o Obito não pode usar jutsus enquanto está intangível. Cara, mas teve vários momentos onde o Obito não estava intangível e poderia ter, no caso, usado genjutsu contra o Minato. Antes mesmo da luta realmente começar pra valer, nesse segundo campo de batalha aqui, eles ficam um tempo conversando, que é quando, no caso, o Minato fica cogitando se ele é o Madara, se não é o Madara, enfim, e nesse meio tempo ele tá olhando diretamente para o Obito. E ele, obviamente, ele não tá usando a intangibilidade. Então, realmente, acho que ele não poderia usar genjutsu ali? Não faz sentido, cara, não faz sentido. E segundo a própria obra, é possível lutar olhando nos olhos dos Uchihas e se prevenir contra genjutsu. E tudo isso aí é mostrado na luta que o Yagura teve contra o... Luta essa que é filler, não existe no mangá, não existe no anime, não, no anime existe, né? Não existe na light novel, não existe no mangá. É só realmente uma coisa que tá no anime aqui, que tiraram da cabeça. Porque essa parte aqui do anime era pra ser uma adaptação da light novel do Itachi. Mas isso não existe na light novel do Itachi. Eles simplesmente tiraram isso daqui, enfim, não sei de onde, mas não existe na light novel. Então não faz nenhum sentido realmente achar que daria certo. E justamente ele queria pegar para comparar o Yagura
O Yagura, justamente Yagura, que foi, no caso, controlado pelo genjutsu do próprio Obito, tipo, não faz sentido, entendeu? Então essa cena realmente do anime não faz nenhum sentido, porque o Yagura foi controlado pelo Obito, que não é um especialista realmente, propriamente dito, em genjutsu. Aí ele luta com o Itachi, olhando nos olhos dele, como o próprio Natsu tá falando, e ele não quer em genjutsu. Ou seja, é uma cena que só existe no anime, quer considerar isso? Não faz sentido, cara. Itachi. Yagura, quando soube se tratar de Itachi, falou que não adiantaria tentar fugir, levando o justo Itachi a desconsiderar o uso de genjutsu como opção. Quando o genjutsu de Itachi foi usado, Yagura notou e alertou os demais que era um genjutsu. Assim como mesmo após o Izuna lançar um genjutsu no Tobirama, ele conseguiu fechar os olhos antes de ser pego, e olha que eles estavam perto. Cara, isso aqui não faz nenhum sentido, cara. Não tem como não rir. O cara caiu no genjutsu, ficou desorientado e a nação fala que, no caso, ele fechou os olhos para se proteger. Que proteção é essa que o cara fecha os olhos a 30 centímetros do inimigo, sendo que o inimigo tá com uma espada? Não faz nenhum sentido. Aí o anime, obviamente, segura a mão, em vez do Izuna dar um ataque mortal no Tobirama, ele só dá um chutezinho. Entendeu? Cara, você tem que entender, o Uchiha é acima da média. Não importa se o cara é um Tobirama, se é um Minato, se é um prodígio. Se for um Uchiha de elite, o cara vai ter vantagem. Não tem conversa, o cara vai ter vantagem. O Uchiha é quebrado, cara. Não tem essa. O próprio Tobirama aqui, se fosse realmente pra valer, sem o roteiro segurando, o Izuna só ia dar uma espadada, acabava a luta. Mas não, deu só um chutezinho, porque ele já tinha caído no genjutsu e estava totalmente fora ali de si. Tanto que ele fecha os olhos, porque ele meio que, né, perde a razão ali nesse momento. Então não faz nenhum sentido. Tá forçando legal para o Minatinho ganhar. Tobirama conseguiu fechar os olhos mesmo antes de ser pego, então por que você acha que com o Minato seria diferente? O próprio Yondaime Haikage, que também lutou contra o Madara, ele só foi pego em genjutsu depois de ser capturado e ter seus movimentos impedidos, e ele ainda assim se sentiu frustrado depois de cair no genjutsu, e ele mesmo em luta contra o Sasuke já falou que não cairia em genjutsu facilmente. O Minato conhece o Sharingan, enquanto o genjutsu mas no caso, o Sasuke em nenhum momento tentou usar genjutsu contra o Haikage. Tem isso aí, né? É fácil falar que não vai cair em genjutsu, que, enfim, Sharingan não vai ser suficiente para vencer ele, tendo pesquisado totalmente a vida do Sasuke. Porque o Haikage mandou gente, no caso, na Ilha da Fúria, para pesquisar os poderes do Sasuke. Os caras que viram a luta contra o Killer Bee também falaram para ele. Então não tem conversa, ele tinha pesquisado totalmente as habilidades do Sasuke. Por isso que ele estava ali confiante. E ainda assim, ele olhava nos olhos de Uchiha, tá? Só que o Sasuke, de fato, não tentou usar genjutsu contra ele, provavelmente porque ele estava acompanhado. As bases do Sharingan, ele não tem o que temer, mas uma vez que seu adversário é mundialmente conhecido por ser o dono do genjutsu mais poderoso existente. Outro ponto, ele fala no começo também da análise que ter informação do seu inimigo é algo relevante, mas foi o que eu falei, se for voltar na linha do tempo, não faz sentido no caso de você já ter despertado o Mangekyou Sharingan na época que o Minato era vivo. No dia da invasão em si, o Itachi acho que tinha por volta de 5 anos, que é quando o Sasuke tinha nascido, a diferença deles é de 5 anos e tudo mais. E se eu não me engano, eu acho que o Shisui é só por volta de 1 ou 2 anos mais velhos do que o Itachi. Então nessa época ele só tinha despertado no máximo o Sharingan, tá? No máximo o Sharingan. Mangekyou Sharingan ainda não tinha despertado. Então, até onde foi mostrado, se for seguir a linha realmente cronológica, o Minato morreu sem saber que no caso tinha o Kotomatsu Kami. O Kotomatsu Kami só vai ser falado anos depois, quando o Hiruzen já voltou ao poder, que tem o confronto lá, a rebelião dos Uchihas, aí é que o Kotomatsu Kami começa a ser falado dentro da vila e tudo mais. Mas o Minato já tinha morrido há um tempo. Então não faz sentido ele saber da existência do Kotomatsu Kami se for olhar a cronologia realmente da obra. Ele morreu antes de saber. É quase certeza isso daí. E o que mais? Bora seguir. Uma vez que seu Mangekyou Sharingan é ativado, não há motivos para acreditar que um estrategista como o Minato não usa. O Minato não é estrategista, cara. Qual foi a grande estratégia que o Minato usou em batalha? Foi o que eu falei, ele não tem grandes feitos de quem em batalha. Ele é inteligente, tanto que ele conseguiu criar o Rasengan. Tipo, tem inteligência política, foi Hokage, inteligência de criação de jutsu, conseguiu criar o Rasengan, mas em batalha ele não tem grandes realizações de quem em batalha. Essa é a verdade. Esse negócio aí do Obito que a galera fala não faz sentido, porque no caso os figurantes, que eram no caso os capangas do Danzou, descobriram a fraqueza do Kamui, só que eles não tinham Hiraishin, não tinha teletransporte para tirar vantagem. Mas a informação, o QI de batalha, de entender como a técnica funciona e só conseguir atacar o Obito no contra-ataque, eles também conseguiram fazer isso aí. Então isso aí não é grande coisa. O Minato descobriu isso, sendo que os figurantes também conseguiram fazer isso daí. A técnica eficiente contra genjutsus, que é os clones das sombras. Minato mostrou criar clones das sombras para auxiliar em ataques, e quando Canonicamente não, ele só mostra realmente isso nessa cena filler, que não existe no mangá, e como eu tô falando também, ele só mostra canonicamente uma vez, que é na guerra, e não é realmente para auxiliar ele em combate, foi só porque ele próprio não podia sair da barreira, porque ele estava segurando a barreira lá,
que ele e os 3 Hokages tinham feito para, enfim, tancar o Jubi, e aí, no caso, ele não podia ir até o Obito. Aí ele faz um clone para ir atrás do Obito. Essa foi a única vez que, de fato, canonicamente, o Minato fez clones para lutar. Lutando contra o A, que ele não era Raikage, mas já era dito como muito rápido. E também o Kilebi, que é um Jinchuriki perfeito do Hashibi, o Minato não usou clone, tá? E são 2 inimigos super poderosos. O cara não usou clone. Ele lutou também contra o próprio Obito, achando que ele era o Madara, tá? E não usou clone. Lembrando que o Obito tinha Sharingan. Ele sabia que ele tinha um Sharingan tão poderoso a ponto de conseguir controlar a Kurama. E ainda assim ele não tomou nenhuma precaução de não olhar nos olhos, de fazer clones. Não fez nada disso daí. Aí justamente contra o Shisui ele iria fazer... Não faz sentido, tá? Ah, mas o Shisui tem a fama mundial de ter o Kotomatsu Kami ser o genjutsu mais forte. Cara, qualquer fama do Itachi, do Shisui, não chega perto da lenda do Madara. Nenhum deles realmente botava mais medo que o Madara. A própria Tsunade fala que só o nome do Madara é poder. Só o nome do Madara arrastou 5 vilas para uma guerra, tá? Porque o nome em si dele já é poder, já bota medo em todo mundo. O Minato escutou o nome do Madara, achou que estava dando com o Madara e não tomou nenhuma precaução. Enfim... Ele não tomou nenhuma medida de segurança. Aí, contra o Shisui, ele iria tomar? Não faz sentido, cara. Não tem base, no caso, na obra. Não tem base. Necessário. Não seria estranho imaginar que ele usasse essa técnica para burlar o Kotoamatsu Kami, sabendo que genjutsus não funcionam em clones e que também não pode ser diferenciados pelo Sharingan. Minato tem inteligência e com o Hiraishin durante a luta, ele pode criar clones em locais onde o Shisui não consiga ver, e tudo isso graças ao Hiraishin, e nisso esperar o momento certo para poder finalizar. Muitos outros canais deram a vitória ao Shisui, usando o argumento que o Sharingan consegue diferenciar o verdadeiro Minato, e assim aplicar o Kotoamatsu Kami de forma certeira, mas a obra já mostrou que isso não é possível. O vencedor dessa batalha de hoje é o Minato. Não concordei com o resultado, tá? Já pelos motivos que eu expliquei, enfim, não faz sentido. Mas enfim, não concordei com o resultado pelos motivos que eu já falei, enfim. O Minato não usa clones realmente nas lutas, lutou contra o A, o Kilebi, lutou contra o Obito, achando que era o Madara, não usou clones, então não faz sentido ele usar contra o Shisui. O Shisui tinha um certo nome, sim, relevante no mundo ninja, mas nem se compara ao Madara. Ele lutou, no caso, com o Obito, achando que o Madara não tomou precaução, não fez clone da sombra, não fez nada do tipo. Então não faz sentido ele fazer isso contra o Shisui. E o próprio Nação fala que informação também é relevante na batalha, pode ajudar a vencer, ou enfim, influenciar no resultado. E até onde eu sei, quando o Minato era vivo, o Shisui ainda não tinha despertado o Mangenkyo Sharingan. Então não faz sentido ele também saber da existência do Kotomatsu Kami. E por tudo isso que eu falei, então não faz realmente sentido achar que o Minato venceria. Também falar que o Minato resiste a genjutsu, não tem base na obra. Enfim, Minato é sim presa fácil para o Uchiha, isso é um fato, tá? Qualquer Uchiha de elite da obra consegue meter o sarrafo no Minato, a verdade é essa. E outra, ele considera no caso que o Minato tomaria precaução contra o genjutsu do Shisui, mas o Shisui indo lutar com o Hokage, ele ia ficar brincando no meio da luta, tentar ganhar usando Shunshin, tentar ganhar usando bola de fogo. Em nenhum momento realmente cogitou que o Shisui, sabendo que ia enfrentar um Hokage, já ia começar apelando com uma Mangenkyo Sharingan, tipo, olhou nos olhos dele, puf, genjutsu. Sério? Então, realmente, na minha opinião, não faz sentido, tá? Falar que o Minato ganha do Shisui. Gostei do vídeo? Não, porque eu senti que forçou muito pro Minato vencer. Tem umas coisas que não faz sentido, tipo, genjutsu por expressão, antecipar genjutsu por expressão, não faz sentido. A cena em si que ele coloca ali pra ilustrar isso, que no caso é o Tobirama caindo no genjutsu e justamente por isso fechando os olhos, não faz sentido. Usar o Kakashi que usa uma venda no olho pra falar também desse negócio de antecipação de genjutsu, não faz sentido, entendeu? Considerar que o Minato vai se preparar fazendo clones, uma coisa que ele naturalmente não faz, como eu já provei aqui nas lutas canônicas. E não considerar que o próprio Shisui pode já começar a luta usando genjutsu, porque ele vai enfrentar o Hokage, também não faz sentido, tipo, tá favorecendo pro lado do Minato. Então são várias coisas aqui nesse vídeo que eu realmente não desce, tipo, não faz realmente nenhum sentido. Mas isso é apenas a minha opinião. Para quem quiser ver o vídeo na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!